Rita, bem-vinda. Boa tarde para você. Tudo bem? Ei, Muriel. Boa tarde. Já aproveito para te perguntar e começar já o nosso tema de hoje, dessa segunda-feira, falando sobre o Boletim Focus. Divulgado hoje as projeções que voltaram a subir. O que segue pressionando o índice? É essa guerra, Rita? Pois é, Muriel, eu acho que o mercado está acompanhando a guerra, mas acompanhando com um olhar, até certo ponto, otimista, porque a gente tem sempre, o Trump falando em acordo, em cessar-fogo, em fim do conflito, em 4, 5 semanas, mas o tempo está passando. O tempo está passando e o preço do barril de petróleo não volta, pelo contrário, ele só escala. Devagarzinho ele vai escalando a cada semana e a cada frustração de um cessar-fogo, frustração de um acordo, e aí os economistas ouvidos pelo Banco Central, na média, projetam de novo, pela quarta semana consecutiva, uma inflação maior para esse ano, agora 4,36%. Só que se esse conflito não terminar, eu acho que o pessimismo vai começar a ficar maior do que o otimismo com o final desse conflito. Nós estamos vivendo a pior crise de energia do século. Nós não estamos falando de uma invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra Rússia e Ucrânia, quando o petróleo foi a $135 o barril. Nós estamos falando de um conflito no Oriente Médio, e o Oriente Médio é que produz 20% do petróleo do planeta, é quem supre a Ásia, e estamos falando de uma interdição temporária de comércio internacional, passando por combustível e influenciando, inclusive, grãos e todo tipo de commodity, porque as commodities elas têm que ter uma logística. Então nós estamos passando por uma guerra que impacta a logística de commodities em geral, mas uma guerra em que a base é a principal logística, é o petróleo que move toda essa logística. Então é uma guerra muito preocupante e uma crise de energia que pode contaminar o restante dos preços. E aí, sobre combustíveis, o governo está correndo para garantir a manutenção dos preços, ainda mais diante de um cenário de ano eleitoral, Rita? Eu aproveito justamente para te perguntar qual que é a expectativa para o Congresso especificamente. Pois é, aí a gente olha o governo tentando aprovar essa subvenção. Aí vamos voltar lá. Por isso que eu estou te falando que o mercado ainda está com um olhar mais otimista em relação a uma previsão aí de um fim de conflito do que um olhar pessimista de uma duração maior desse conflito. E nós estamos em ano de eleição. Juntando as duas coisas, o governo aprova essa subvenção, mas as grandes distribuidoras não querem entrar nesse acordo. Elas alegam porque a gente tem mais ou menos um mercado meio a meio, porque nós somos dependentes da importação de diesel e de gasolina. Então a Petrobras praticamente importa 40%, 50% desse diesel que é necessário aqui para rodar o Brasil e a gasolina, e as distribuidoras os outros 40%, 50% aí do mercado, 60%. Por aí. Mas vamos supor que seja meio a meio. Elas alegam que estão na justiça tentando receber subvenções que foram dadas em 2018. Aí nós chegamos num grande ponto fraco do Brasil, que é a insegurança jurídica. Elas alegam, aí eu estou falando de Vibra, da Raízen e da Ipiranga, que são as 3 maiores que não estão a fim de aderir. Então, o que elas alegam também? Essa insegurança jurídica, ela culmina, em ano eleitoral principalmente, numa perseguição. Por quê? Se elas aderirem, olha, vocês aderiram, o acordo é esse, você tem um limite de exercício de preço. E esse limite dado pelo governo é de 5,28 a 5,51. Elas já estão importando a 6. E como é que elas vão recompor esses estoques? E aí vem Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo em cima, e o mercado deveria ser livre. Então essa insegurança jurídica, ela cria uma outra crise no Brasil, que é uma crise de confiança, no sentido de, será que o governo vai mesmo me dar o dinheiro que está faltando para complementar o preço que eu estou pagando? E se a crise
permanece, né, no Oriente Médio, se a duração do conflito se amplia e esse petróleo escala para 120, como já bateu, 130 dólares, como é que vai ser? Hoje, segundo a Stonex, a diferença até sexta-feira, né, que foi o feriado aí na quinta, era de 76,9% de diferença dos preços praticados pela Petrobras, né, em relação aos preços internacionais. De acordo com a Bicom, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, essa diferença era de 76,4%, então um número muito parecido. E para a gasolina, né, você tinha aí uma diferença de também em torno de 76%. E como é que fica? Como é que fica o dono do posto de gasolina, que é quem recebe ali a crítica do consumidor? Qual é a culpa que ele tem se o preço do barril de petróleo escalou, se a distribuidora está vendendo para ele a preço de mercado e ele não pode repassar? Ele vai entregar o negócio dele, ele vai entregar a margem dele? Porque o governo quer tabelar uma coisa que na tabela do governo já está acima do preço de mercado? Então, é muita confusão, muita confusão. E essa confusão pode gerar desabastecimento, se não houver aí um grande entendimento de que os preços da commodity petróleo escalaram. O preço do barril de petróleo desde 27 de fevereiro, véspera do início do confronto, já subiram mais de 50%. Então isso ou é repassado ou é subvencionado. Mas o governo não tem esse dinheiro e nem essa agilidade de praticar a subvenção em tempo real. E o combustível tem que ser vendido em tempo real, porque o Brasil movimenta 90% das pessoas, a logística é pelo modal rodoviário, e 70% das mercadorias. Então, nós somos um país dependente do modal rodoviário, que é dependente de diesel, de gasolina, e estamos aí com um ano eleitoral onde o governo tenta subvencionar, mas enquanto isso o petróleo não para de escalar. É um nó. É um nó, sem dúvida, Rita. E aí, no cenário externo, ainda olhando para esse cenário de guerra, de conflitos, a diplomacia trabalha dobrado para tentar conter uma crise ainda maior no Oriente Médio. Como é que está o mercado que está reagindo diante aí dessa negociação de um cessar-fogo, essa expectativa já no começo da semana? Olha, os iranianos, até onde... O negócio está muito rápido, né, Muriel? Então, até 5 minutos atrás, os iranianos, através dessa junta de conciliação diplomática aí, eles enviaram 10 pontos para os americanos que têm que ser respeitados para continuarem nessa conversa de cessar-fogo, que muitas vezes eles até negam. Mas, segundo o pessoal do Egito, eles querem protocolos para o trânsito lá no Estreito de Hormuz, eles querem a reconstrução do país, então tem muita coisa a ser negociada. E enquanto isso, o Trump, que fala que quer um cessar-fogo, manda bomba. Israel manda bomba. Então é uma coisa até difícil da gente entender, né? Porque se tivesse aí uma trégua, mas ainda bem que a OPEP falou, olha, vamos aumentar a produção, mas vamos aumentar a produção aonde não está tendo ataque, né? Porque o Oriente Médio, as refinarias, né? Os equipamentos de refino, de produção de petróleo, estão sob a mira do Irã. E já houve uma redução drástica na produção de petróleo no Oriente Médio. E aí que mora o perigo, porque é 20% do petróleo do planeta, que já não é 20% mais, que eles não estão tendo. Já houve uma queda entre 30% e 40% na produção diária de petróleo na região. E mesmo assim, produz, mas não tem como passar por Hormuz, como é que fica? O preço escala. Pois é, e aí, claro, a gente tem que lidar com os impactos todos. Obrigada, viu, Rita, pela análise super importante que você traz pra gente. Uma boa semana. Boa semana. Obrigada.